Amém? Dando continuidade à nossa série 40 dias de milagres com Jesus. Hoje eu quero falar sobre uma história linda, uma história maravilhosa, uma história que vai além do natural, uma história sobre o sobrenatural do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu desejo falar com vocês sobre Jesus e a sobrenatural cura da mulher hemorrágica. Amém? Deus quer falar com você nessa noite. Então abra o seu coração e permita Deus ministrar sobre a sua vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 22, se puderem colocar na tela, porque às vezes a gente esquece a Bíblia, né? E eu não sou daqueles pastores que falam assim, esqueceu a Bíblia, vai para o inferno. Acontece, já aconteceu comigo, né? Eu creio que aconteceu com muita gente. Às vezes você não tem um aplicativo, mas hoje você tem a facilidade, né? Hoje a tecnologia contribui com a gente. E eu gostaria que os meninos colocassem aqui, Marcos capítulo 5, versículo 22. Marcos 5, 22, a partir do 22. Diz assim a palavra do Senhor: Então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, olha só, hein? Ele era um líder, um dos líderes da sinagoga. Então ele vê Jesus. O que ele faz, gente? Ele prostrou-se aos seus pés. Diga assim comigo: todos irão se prostrar diante de Jesus. Então chega um homem importante aqui, daquela época. Chega uma pessoa que tinha muito dinheiro, muito status, e ele se prostra diante de Jesus. Fazendo o quê? Próximo texto. Implorando-lhe, sabe, de uma forma insistente. E dizia a ele: olha, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor. Olha só o drama desse homem. E ele diz: e impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Jairo, ele faz tudo que nós fazemos aqui, sim ou não? A gente se ajoelha, a gente chora, a gente pede, a gente levanta as mãos, pede para Jesus pôr as mãos sobre nós. Ele fez tudo isso. E o texto continua dizendo: então Jesus foi com ele. Diga assim comigo: Jesus foi com ele. Então significa que Jairo não seguiu Jesus. Quem que seguiu aqui? Jesus que seguiu Jairo. Jairo vai à frente e Jesus vai seguindo Jairo. Porque é claro que Jesus sabia onde era a casa de Jairo. Porque ele era o Senhor, ele é Senhor. Mas Jairo direciona Jesus rumo à sua casa. Então Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Próximo. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Todo mundo sabe, quem entende um pouquinho de Bíblia, sabe, lá em Levítico, se eu não me engano, capítulo 15, vai dizer que quem tem um tipo de hemorragia, esse tipo de hemorragia como essa mulher, essa pessoa não pode ficar no meio da multidão. Ela não pode ficar andando por ali no meio da comunidade. Sim ou não? Não é assim que funciona? Ou seja, ela ficava de canto, excluída literalmente. Era porque Deus era mau? Não. Porque naquela época, quando lançaram essa lei cerimonial, quando lançaram essa lei, era para prevenir a população. Porque naquela época não tinha tantos recursos como nós temos hoje. Sim ou não? Eu me lembro que eu fui o primeiro a vender um Thermachoice da Johnson & Johnson aqui em Goiânia. Que é justamente um equipamento que pode curar esse tipo de situação. Eu fui o primeiro a vender em Goiânia. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? E eu fiquei tão feliz. Foi R$15 mil na época.
Eu vendi. Ele trabalha com ablação. E ele queima aquela camada de uma forma literal, a camada do útero, e acaba ali com aquela hemorragia. Alguns casos não tem como, mas muitas pessoas foram curadas nessa época. Então essa mulher tem uma hemorragia e ela não pode ficar mais no meio do povo. Se essa igreja estivesse lá naquele lugar, naquela época, ela não podia cultuar a Deus junto conosco. Por quê? Porque a medicina não era avançada e aquilo ali podia trazer um dano maior para a comunidade, podia contagiar. Então ela era excluída da sociedade por causa daquela doença. Só que ela havia sofrido muito sob o cuidado de vários médicos. Ela já estava sofrendo bastante. Quem que já sofreu com médicos? Eu já sofri com médicos. E eles, às vezes, passam raiva na gente mesmo. E ela sofreu demais. E ela gastou seus recursos. Provavelmente ela tinha muita grana. Por quê, gente? Medicina hoje é barata ou é cara? É um absurdo. Eu pago o plano de saúde para minha filha, Unimed, e é caro, gente. Tem hora que eu penso, será que eu paro ou eu continuo? E é aquela história, quando você para, você precisa, não é assim? Igual o seguro de carro. Quando você para de pagar o seguro, o cara vem e leva o seu carro. Então a gente não para. Medicina é caro nos dias de hoje. Agora imagina naquela época, meu irmão. O tanto que era difícil. Então ela gasta todos os seus recursos. Ela já não tem mais o que fazer. Mas em vez de melhorar, o que acontecia nos tratamentos daquela mulher? Piorava. E às vezes é assim mesmo na vida da gente. Tem gente que vai para a igreja e acha que quando chegar na igreja, entrar na igreja, confessar Jesus Cristo, vai acabar as dores, vai acabar a enfermidade, vai acabar tudo. Não é assim, meu irmão. Nós estamos no mundo imperfeito e nós somos imperfeitos. Então a gente vai ter dor, vai ficar doente às vezes, vai passar algumas dificuldades. É normal, acontece com todo mundo. Acontece com o pastor. Sabe aquele pastorzão lá do YouTube que você ama? Que ele sempre está sorrindo lá, falando que tal. Ele também passa pelas mesmas lutas que você. Todo mundo passa por situações difíceis. E essa mulher está vivendo um drama. E a história continua. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele. Sabe o que é o interessante aqui? Que Jairo, ele preparou o ambiente. Jairo preparou o cenário para Deus curar aquela mulher. Eu quero dizer para você, quando Deus quer operar um milagre na sua vida, Ele vai usar pessoas para preparar o cenário, para poder te abençoar. Às vezes Ele vai usar o seu patrão para poder te abençoar. Às vezes Ele vai usar aquela pessoa que te odeia para poder te abençoar. Então Jairo prepara o ambiente. Sabia que para a gente receber o milagre de Deus, às vezes o ambiente precisa estar preparado? Aqueles que chegaram no horário, um pouco antes de começar o culto, viu aqui um ambiente de oração. Quantos viram esse ambiente aqui? Nós estamos aqui, nós estamos orando durante a semana e durante o pré-culto, preparando o ambiente. Sabe por que nós preparamos o ambiente? Aprendemos com Jairo. Porque quando a gente prepara o ambiente, Deus opera os seus milagres no meio da tua igreja. Amém, igreja? Jairo preparou o ambiente. Jairo foi lá, prostrou-se, se humilhou, falou com Jesus: por favor, cura minha filha. Fez de tudo. Se o Senhor colocar as mãos dela, ela vai ser curada. Jairo fez tudo. E de repente, Jesus começa a seguir quem, gente? Jairo. E os dois estão caminhando. Os dois com a multidão, né? Caminhando. E aonde que Jesus passa? Jesus passa próximo ao lugar que aquela mulher estava com a sua enfermidade. E alguém falou no ouvido dela, falou assim: olha, não está aqui, né? Mas eu imagino. Sabe aquele homem que cura?
Sabe aquele homem que expulsou o demônio daquele rapaz que vivia no sepulcro? Sabe aquele homem que acalmou a tempestade? Sabe aquele homem, ele está passando por aqui. Ela estava afastada, mas o que ela fez? Saiu daquele ambiente e foi para o meio do povo, porque ela sabia que Jesus estava ali. Meu irmão, aqui nós temos 200 pessoas. Nós temos a nossa igreja Kids lá, 70 crianças, 80. E Jesus está nesta multidão. Jesus está aqui. Se hoje você abrir o seu coração, o ambiente já está preparado. Diga assim comigo, o ambiente já está preparado. Se você abrir o seu coração, Deus pode. Não estou dizendo que Ele vai fazer, amém? Me entenda? Mas Deus pode mudar a sua história hoje. Deus pode te curar. Deus pode operar um milagre na sua vida. Deus pode restaurar o seu casamento hoje. Deus pode, elevar a sua empresa hoje. Deus pode. O ambiente já está pronto. Não tem como estar nesse ambiente e não buscar a Deus e pedir o favor de Deus sobre as nossas vidas. E eu não sou hipócrita em dizer que ninguém vem aqui num culto, poucas pessoas fazem isso, e não pede um pouquinho para Deus. O ambiente já está pronto, meu irmão. Então vamos exercer a nossa fé. E aquela mulher ouviu falar de Jesus, e o texto continua. Quando ouviu falar de Jesus, volta por favor, isso. Jesus chegou por trás dele e fez o quê? No meio da multidão e tocou no seu manto. E o texto continua dizendo, porque pensava, olha só. Às vezes a gente acha errado, a galera aí do coach fica falando, mentaliza. Nós temos que mentalizar, essa mulher está mentalizando aqui, gente. O que a mulher fez? Mentalizou. Porque eu pensava, se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Às vezes, achamos que precisamos fazer um monte de coisa. Andar quilômetros. Vestir a melhor roupa. Eu estou aqui de terno hoje, é porque minha esposa é daquela esposa que cuida da gente, irmão. Senão eu não estava desse jeito aqui. E louvado seja o nome do Senhor pela minha esposa. Eu estava igual a marmota aqui hoje. É uma dica para as irmãs, ajude os maridos, amém, irmãs? E a gente acha que a gente precisa ter a melhor roupa, o melhor carro, dar o maior dízimo para Deus curar. Ei, não precisa. Na simplicidade, Deus opera um milagre na nossa vida. Às vezes, se você dizer, Deus, eis-me aqui, Deus te cura. Se você apenas joelhar e falar, Deus, toma minha vida nas tuas mãos, Deus te cura. Deus te cura em momentos simples, em cenários simples. Olha só, Deus fez um milagre na vida de Jairo, amém, irmãos? Mas ele teve que esperar. Ele fez o ritual todinho que nós fazemos aqui, ele teve que esperar. E uma mulher, na sua simplicidade, em um ato simples, apenas tocar no manto, aconteceu o que com ela? Ela foi curada. Se hoje você tomar uma simples decisão de entregar sua vida para Jesus, a sua história vai mudar. Se você tomar uma simples decisão de entregar o seu casamento para Jesus, a tua história, o seu casamento vai mudar. Se você tomar uma simples decisão de falar, Deus, eis-me aqui para o ministério, o seu ministério vai prosperar. Porque Deus é assim, meus irmãos. Deus é assim. Deus faz os milagres na simplicidade, como fez na vida dessa mulher. E o texto continua dizendo, imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. Próximo texto. E no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou. Gente, Jesus sabia quem era. Só que às vezes Jesus quer que a gente se coloca
posição de uma forma pública. Às vezes Jesus deseja de nós se posicionar. Às vezes um milagre se eu não ver, meu irmão, minha irmã, porque você não se posiciona. Nem abre a boca nem para pedir oração pela tua vida. Às vezes as coisas não fluem na sua vida porque você não se posiciona. Jesus sabia quem era. Ele era Deus, Ele é Deus. Ele sabia, mas Ele pergunta para a pessoa se posicionar. É por isso que a gente tem que batizar, gente. Para a gente se posicionar. Agora eu sou crente, agora eu sou filho de Deus, agora eu faço parte da família de Jesus. Jesus quer posição de nós. E você sabe o que aconteceu? Aquela mulher se posicionou. Ela não teve vergonha. Ela tinha um problema dela, ela não poderia estar no meio da multidão. Ela não podia andar, ela não podia tocar em ninguém. Ela era imunda para aquela comunidade, para aquele tempo, para aquela época. Ela não podia se posicionar, mas ela naquele momento ela se posicionou, mesmo todo mundo sabendo quem ela era, o problema daquela mulher, ela se posicionou. Quando a gente se posiciona, a gente não só recebe a cura de Jesus, o milagre de Jesus, mas a gente recebe a salvação eterna, sabe? A gente recebe uma moradia no céu com o nosso Deus. E olha o que o texto diz. Os seus discípulos responderam, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta. Esses discípulos eram chatos demais. Quem tocou em mim? Tipo assim, que isso, Jesus? Tanto de gente, o Senhor está perguntando uma coisa dessa? E o texto continua. Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E o texto continua dizendo, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé curou você. A sua fé curou você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O Senhor está dizendo para você nessa noite, a tua fé vai mover a montanha que está diante das suas vistas. A tua fé vai fazer prosperar os seus negócios. A tua fé, através da tua fé, você será curada em nome de Jesus. Se você deseja receber a sua cura hoje, eu quero trazer aqui alguns passo a passos da vida daquela mulher para você hoje. Primeiro passo que você precisa dar, decida seguir Jesus. No versículo 24 diz assim, Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E aquela mulher estava no meio de quem, gente? Jesus estava passando ali, ela entrou no meio. E foi seguir Jesus até o ponto de tocar. Você precisa seguir Jesus. Eu não estou falando aqui, preste atenção, gente. Eu não estou falando aqui de vir na igreja e entregar dízimo, não. Eu não estou falando isso. Porque Deus, quando Ele quer abençoar uma igreja, Ele levanta até um ateu para abençoar a igreja. Amém, irmãos? Um cara que não acredita nem em nada. Essa igreja aqui, nós construímos essa igreja com os dízimos dos irmãos. Não foi política, louvado seja o nome do Senhor. Porque político não sobe nesse altar para falar de política. E a gente não vende o nosso voto para político nenhum. Não vendemos. Até que vem muito atrás da gente, viu, gente? Principalmente quando vê a igreja desse jeito aqui. Vem muitos. Não. Mas Deus levantou um ateu para dar quase 100 mil reais para a gente comprar o lote. Quase 100 mil reais. Sabe, fazendo o quê, irmãos? Fazendo nada. Nós não assinamos nada. Ele simplesmente tirou o dinheiro e falou assim, vocês pagam em 5 anos para nós. Deus levantou um ateu. Eu não estou falando de vir cá e trazer dízimo. Nem isso, não. Deus tem os seus meios para abençoar a igreja do Senhor. Eu estou falando de uma vida plena com Deus. Uma vida com Jesus. Uma vida de oração. Uma vida de dedicação. Uma vida de santificação, de santidade. Hoje a gente vê muitos cristãos que não têm uma vida de santidade. E isso é uma vergonha.
Eu fico imaginando Deus vendo os cristãos do Brasil hoje. Meu Pai do céu, o tanto de cristão participante de carnaval. Eu falo isso, irmãos, preocupação, porque a nossa vida não termina aqui. Muitos irão para o céu, mas muitos irão para o inferno. Mas Deus deseja salvar a todos, amém? E a decisão é sua aí. Você decide seguir Jesus. Aquela mulher, ela recebeu o milagre porque ela decidiu seguir Jesus. O texto diz, o texto fala assim, olha, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguiu e o comprimia. Primeira coisa, siga Jesus. Se você deseja receber sua cura. Em segundo lugar, supere as barreiras e aplique a fé. Tem momento na vida que vai ser difícil. Tem momento na vida que a gente vai encontrar só lutas, dificuldades, barreiras, pedras. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não desista. Porque no momento de Deus, no momento do Senhor, a sua bênção, o seu milagre vai chegar. Vai chegar. Pastor, mas a montanha é alta demais para me subir, não consigo. Pastor, tem muros na minha frente. Pastor, tem tanta coisa, tantas barreiras que me impedem. A crise financeira, sabe, a doença da alma, a doença física está me impedindo de andar, de crescer, de romper. Ei, em nome de Jesus, a partir de hoje você vai avançar, vai superar todas essas lutas suas e você vai sim tocar no manto de Jesus. Você sim vai viver a vida plena de Jesus, aquilo que Ele tem para você. Aplique a sua fé. O texto diz lá em 25, 27, e estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela padecera de muito sob o cuidado de vários médicos, gastou tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou no manto de Jesus. Avança, minha irmã. Avança, meu irmão. Existe uma multidão na sua frente. Empurra todo mundo. Dá uma sacudida. E diz, Senhor, eu sou mais do que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou andar, eu vou caminhar. Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Mesmo na luta eu vou continuar. Não vou desistir. Irmão, não para, irmão, não para. Aquela mulher não desistiu por causa da multidão. Aquela mulher não desistiu por causa de uma lei que foi criada lá atrás. Não. Ela se expôs, ela entrou no meio da multidão para receber o seu milagre. Terceiro lugar, se você deseja receber a sua cura, mentalize e declare a sua cura. Mentalize e declare a sua cura. Eu já contei isso aqui, contar mais uma vez. Meu desejo era ter um Corolla. Quantos aqui desejaram ter um Corolla, né? Desejo de homem era Corolla ou Golf, né? Quantos desejaram ter um Golf aí? Sabe o que eu fiz, meu irmão? Minha irmã? Eu preguei a foto de um Corolla na porta do meu quarto. Muitos homens aqui da igreja casados pregam a foto de homem no quarto. Eu preguei do Corolla. Né, Valdir? Misericórdia. Eu preguei a foto de um Corolla. Sabe o que eu fazia, meus irmãos? Todos os dias, eu falava, Deus, em nome de Jesus, eu vou ter um Corolla. Eu vou andar com a minha família no Corolla. E vou ter dinheiro para pôr gasolina no Corolla. Sabe? E fui orando. E eu me lembro que eu entrei numa empresa. Em um ano que eu estava naquela empresa, Deus fez assim, abriu as portas para mim. Meu primeiro salário, quando eu fui definitivamente vendedor daquele lugar, representante daquela empresa. Sabe quanto que eu ganhei? O meu primeiro salário? 70 mil reais. Primeiro salário naquele dia. Minha esposa nem sabia, eu nem contei. Eu guardei, eu falei, irmãos, eu nunca vi tanto dinheiro. A Johnson & Johnson foi uma bênção na minha vida, meus irmãos. Ela fez parte dessa história dessa igreja, sabia disso? Fez parte. Aí eu peguei os 70 mil lá no banco. Eu peguei os 70 mil, não. Fui na garagem,
olhei um Corolla Altis, todo madeirado. Quem lembra desse Corolla? Aquele de 4 marchas, topíssimo, irmãos, do ano. Aí o cara falou assim, não, é tanto e tal, e eu tinha um ponto na época. Aí eu falei assim, você pega meu carro? Pego, mas eu pego por tanto. Não tem problema não, eu estava tão animado com o dinheiro que eu ganhei, nunca tinha ganhado tanto dinheiro daquele jeito. Aí ele falou assim, não, você tem que me botar tanto. Eu falei assim, tá, você vai dividir em quantas vezes? Eu falei, não, vou dividir não, meu irmão, vou pagar à vista. Eu vou pagar à vista. Eu me lembro, eu morava aqui no Tremendão. Eu tenho uma casa lá ainda, estou reformando. Morava aqui no Tremendão e eu só cheguei lá em casa, pop, pop, pop. Aí saem os meninos alisando, Luiz Augusto, tudo pequeno. Minha esposa, olharam aquele carro. Eu falei que Deus ia dar. Deus deu. Amém, irmãos? Deus deu. Poderia não dar, mas Ele deu para mim. Porque eu pedia, eu orava, eu honrava o Senhor. Muitas vezes honrando o Senhor. Tinha época na minha casa, eu nunca pedi dinheiro para ninguém, gente. Meu seminário, eu não pedi dinheiro para ninguém. E quem me conhece de perto sabe que eu pagava seminário, ganhando um salário mínimo, eu pagava meu seminário. Nunca pedi para a igreja pagar meu seminário. E às vezes só tinha um frango lá em casa, um frango. Só um frango. Ainda bem que naquela época os frangos eram grandes. Porque hoje está tudo pequenininho. Dá para nada. Só tinha um frango. Sabe o que eu fazia? Alguns jovens que estão aqui, naquela época eram adolescentes, eu chamava 30, 40 adolescentes para minha casa. Irmãos, nós misturava esse frango no arroz, todo mundo comia junto. E eu nem sabia como que ia ser no outro dia. Mas Deus honrou. Deus abençoou. Deus abençoou. Às vezes você olha a minha vida e fala assim, nossa, o pastor é assim por causa da igreja. Não é não, irmãos. Foi quase 14 anos na Johnson & Johnson, Deus me abençoando. E eu usando o dinheiro que eu ganhava lá para abençoar a igreja também. Né, Valdir? Abençoando a igreja. Porque Deus faz isso, meus irmãos. Você precisa mentalizar e declarar a sua cura, o seu milagre. Marcos 25, 28 diz assim, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei? Não é aqui, lá na sua casa. Se eu apenas te tocar. Se eu apenas te tocar. Olha a dica aí, Ministério do Louvor. Se eu apenas te tocar. Se eu apenas te tocar, eu serei curada. Pegou a dica aí, Jadson? Glória a Deus. Depois da palavra, aleluia. Amém. Não posso dar o direito de ter a minha mente, na minha mente, nenhum outro pensamento senão os de Jesus Cristo. Começa a pensar em Jesus. E vou dizer uma coisa para você. E não precisa dizer palavras lindas para Jesus, não. Amém, irmãos? Porque Deus não se surpreende com pessoas que falam palavras lindas, maravilhosas. Não. Na sua simplicidade. Às vezes calado aqui, ó. Você está aqui, Deus. Restaura o meu casamento. Deus. Restaura o meu ministério. Eu quero viver uma vida plena. Eu quero ser bênção no reino. Aqui, ó. Não precisa falar nada. Deus sabe o que está na sua cabeça. Deus sabe o que está no seu coração. Deus sabe o que está na sua mente. Eu ensino para minha filha. Olha o nível eu ensino isso para minha filha. Eu sempre falo para minha filha, para as meninas, Valentina, Melina. Ensino para ela. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Explico certinho para ela. Não fico só naquele blá blá blá, não, gente. A gente tem que ensinar coisa profunda para os nossos filhos. Aí um dia eu falei para minha filha, como está o seu coração aí? Está tudo bem? Como está a sua cabecinha? Está doendo? Ela falou assim, Deus sabe, pastor. E ela já aprendeu a ser curtidora igual eu. Deus sabe. E sabe mesmo. Aleluia. Amém. Próximo passo. Assuma sua fé em Jesus Cristo. 31, 33, responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Assuma agora. Eu sempre falo, gente, eu não tenho bola de cristal. Às vezes tem coisas que você vai viver que eu não vou saber. Então conta
Pastor, eu estou passando essa dificuldade. Pastor, eu estou sem comida lá em casa. Pastor, está assim, assim. Nós vamos orar por você e vamos ministrar sobre a sua vida a cura. Conta para Jesus, assuma. Pastor, eu não aguento mais. Meu casamento está indo para aquele lugar. Me ajuda, vamos orar. Assuma que você precisa dele na sua vida. Assuma a sua fé em Jesus. Jesus toma conta da minha história. Jesus toma conta da minha vida. Assuma isso diante de todo mundo. Lá na sua faculdade, assuma que Jesus é o seu Senhor. Lá no seu trabalho, assuma que Jesus é o seu Senhor. Eu sou igual ao irmão Litos. Toda empresa que eu chego, eu falo que eu sou crente. Por quê? Já para não dar brecha. Já para não dar brecha. Né? Porque se você não fala que é crente, de repente você está sendo chamado para ir para as festinhas. De repente você está sendo chamado para fazer outras coisas, que é pior ainda. Já assume. Porque se você não assumir que Jesus é seu Senhor, na hora que você for orar, meu irmão, será que ele vai olhar para você e vai dizer assim, uai, agora? Não assume a responsabilidade, agora está orando, está pedindo. Está na hora de assumir responsabilidades. Assuma a sua fé em Jesus. Jesus tem responsabilidade com quem tem responsabilidade com ele também. A gente não faz nada. Às vezes, a gente acha que Deus não responde a gente, mas está errado isso aí, viu? Às vezes o que você pede é o que não está no coração de Deus. Por você não estar conectado com o Senhor Jesus. Porque quando você está conectado com o Senhor, todas as suas petições é de acordo com aquilo que Deus tem para você. Está na hora de mudar isso. Está na hora de assumir. Ela assumiu, ela contou, foi eu, Jesus, que toquei. Ela podia ser apedrejada naquele lugar. As pessoas podiam falar mal daquela mulher. As pessoas podiam criticar, julgar a vida daquela mulher. Mas ela decidiu assumir. Ela decidiu assumir para Jesus, que foi ela que tocou nele. E hoje Deus está falando com você. Quer ir em lugares mais longe, mais altos? Quer assumir coisas maiores? Quer avançar mais? Então assuma a sua fé. Senão vai continuar a mesma vida. Assuma. Aquela mulher assumiu. E você sabe o que aconteceu. E o último. Compartilhe o seu testemunho de cura e vitória. Marcos 5:34 diz assim. Então ele lhe disse. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aquela mulher, Jesus liberou ela. Ó, vá em paz. Você foi curada. Testemunhe, fale, mostre para as pessoas que ainda existe cura. A Bíblia fala lá em um texto muito interessante, em João 20:30, diz assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados. Gente, Jesus fez muitos milagres. Aqui na nossa igreja, nós ouvimos o testemunho do irmão Alex, domingo passado, que um raio caiu sobre ele. Quando a gente chegou no hospital lá, mais ou menos umas 9 horas da noite, 22 horas, às 22 horas lá no Gol, os médicos já tinham desenganado, todo mundo morreu, os órgãos estão tudo queimado. Hoje o Alex está ali para a glória de Jesus. E não faz muito tempo não, foi o ano passado. Fez um ano, um domingo. Na semana passada, fez um ano. E Deus é tão bom. Tem gente que gosta disso, né? Quando recebe uma revelação. Quando é de Deus é 2 vezes, não é assim? 3 vezes? Misericórdia, irmãos. Deus é tão bom que o irmão Vanderlei também. O raio caiu sobre a vida do Vanderlei. Sim ou não, Vanderlei? Está aqui para a glória de Jesus. Ficou um tempo ruim. Nenhuma igreja tem 2 testemunhos assim. Iguais, desse jeito não. Glória a Deus por isso, aqui tem. E não vai ter o terceiro, amém? Não vai ter o terceiro em nome de Jesus. Chega de dar um flash aqui na igreja. Misericórdia.
Nós temos um irmão, Sion, que vai contar. Deus estava cego de um olho. Deus curou. Ele vai contar aqui de novo. Deus ainda cura. E eu quero chamar você para se posicionar, para receber o milagre de Jesus. Se coloque de pé. Agora nós vamos exercer a nossa fé. O ambiente está pronto.